Olá, pessoal! Olha só, mas esse lindo trabalho que eu trouxe para compor o nosso projeto Semaninha, né? Hibiscos, claro, para terça-feira, tá? Esse risco e o guia de cores vocês vão encontrar lá no grupo do meu Telegram, tá? É por lá que você tem acesso ao risco e o guia de cores. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se você gosta do meu trabalho, se você já é inscrito, eu te agradeço muito. Se você está chegando agora aqui no canal, assista esse vídeo, assista os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva, tá? Aqui é uma troca, então eu peço a vocês que assistam, deixem aquele like, comentem, compartilhem, tá? Assim vocês vão estar dando uma força pro meu canal a crescer. E claro, toda semana eu vou estar por aqui com dicas e trabalhos de pintura para vocês, compartilhando com vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte, tá bom? Então foi feito com muito carinho para vocês. O hibisco é uma das flores bem votadas, que foi mais votadas na enquete que eu coloquei na outra rede social, tá? Então, por isso eu criei aqui esse desenho com o hibisco. E a transparência aqui, ó, já começa a ficar colorido, tá? Não vamos fazer tudo exatamente igual. Igual aqui vai ser só a faixa, tá? Pra semaninha, tá bom? Então, vem comigo no passo a passo fazer mais esse lindo trabalho que eu preparei com muito carinho pra você. Olha só, pessoal, a parte do fundo aqui eu acabei não gravando inteira. Mas aqui, ó, só clareei com o verde soft e passei um pouquinho do verde soft aqui dentro do vidro também, tá? E agora eu venho aqui para as folhas. Para essas folhas eu vou usar o verde musgo, o verde oliva, o verde pistache, o verde grama e o verde glacial, tá? Com o pincel número 8, o C523, eu pego no meu pratinho um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do verde musgo. Eu não preciso fazer misturinha não, tá? Eu só vou pegando essas duas cores juntas. E já venho aqui, ó, para fazer as folhas, tá? Venho aqui, ó, completo essa folha com essa mistura aqui embaixo. E aqui, ó, já vou definindo o lado mais escuro. Vou preenchendo, ó, com esse verde oliva e esse verde musgo, toda essa parte aqui, ó. A folha desse hibisco que eu estou fazendo, ela é bem marcadinha na beiradinha da folha. Então, ó, com o cantinho do pincel, eu vou levantando e fazendo ondinhas. Venho pro verde grama. Passo aqui, eu faço mais uma voltinha e faço a ponta da folha bem fininha. Venho aqui fazendo a junção dessa cor. Venho com mais um pouquinho do verde grama. Vou pegando aqui, ó, meio por fora do risco pra fazer essas voltinhas e vou trazendo até aqui embaixo, ó. Esse espaço que sobrou aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho do verde pistache, ó. Jogo. Gasto toda a tinta que tá no meu pincel, pego um pouquinho mais, porque aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Faço a junção bem certinho, ó. O verde pistache é pra ele se unir ao verde grama aqui, tá? Não é pra ficar aparecendo ele muito sozinho, não, tá? A sujeirinha que tem de tinta no meu pincel, eu venho aqui do outro lado e gasto, ó, dessa forma. Venho aqui, ó, já pra essa outra folha, tá? Depois a gente vai finalizar as duas juntas. Venho do lado mais escuro, jogando a mistura de verde oliva com um pouquinho do verde musgo e venho completando, ó. Vou fazendo as voltinhas, as pontinhas a mesma coisa. Pego um pouquinho mais das duas cores, do verde oliva e do verde musgo, para completar bem aqui, ó, o meu tecido, sem limpar meu pincel. Já pego uma pincelada do verde grama, venho aqui do outro lado, faço a pontinha da folha, vou pegar um pouquinho mais e venho aqui, ó. Faço mais uma pontinha aqui da folha, faço a junção, ó, bem certinho, com os tons do outro lado e continuo aqui, ó, com o verde grama. Venho com mais um pouquinho, ajeito a tinta no meu pincel e venho, ó, dando pinceladinhas pra ficar pontinhas dessa forma. Aqui, ó, escureço um pouquinho também, porque essa pétala vai fazer um pouquinho de sombra aqui. Esfumo o restante da tinta que tem no meu pincel. Venho com verde pistache, tinta virada pra baixo, para o tecido. Passo aqui, ó, e vou misturando, ó, pra fazer a junção com esse verde grama. Eu também posso fazer uma misturinha de verde pistache com verde grama e passar nessa parte aqui, tá? Tanto faz. O resultado aqui vai ser o mesmo. Faço a junção, ó, bem certinho. Restinho de tinta que sobrou no meu pincel, venho aqui, ó, e vou pincelando do lado mais escuro, ó, até sumir totalmente a tinta do meu pincel, tá? Feito isso, venho com o pincel número 6, da 421, pego um pouquinho do verde glacial, sujeirinha do verde pistache, venho aqui, ó, dou uma pinceladinha e puxo, ó, lá pra ponta, pra beirada. Não é pra ficar muito marcado, não, só pra dar uma clareada, um volume nessa folha, tá? Dou um espacinho, venho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Mais um pouquinho do verde glacial, vou e volto várias vezes. Aqui também, ó, vou e volto várias vezes. Pego um pouquinho mais, reforço aqui a parte de baixo e aqui também. Mais um pouquinho. Ajeito aqui. Venho, ó, já nessa folha aqui de baixo. Passo um pouquinho, venho com sujeirinha do verde pistache junto com esse verde glacial. Passo, ó,
várias vezes. Fico fazendo esse movimento aqui, ó, pra tinta se misturar no tecido, tá? Sem deixar marcação, aquele risco divisor aqui do lado, ó. Tem que ficar suave mesmo. Venho aqui, passo novamente e vou pincelando, ó. Tiro toda a tinta do meu pincel, venho pincelando, tirando as marcações, trazendo até aqui na beiradinha. Se precisar, volto com mais um pouquinho e vou pincelando. Aqui, ó, já trago o pincel mais leve, com menos tinta, e passo também. Se precisar pegar um pouquinho mais, pego, mas bem pouquinho, e vou pincelando, ó. Venho com sujeirinha do verde pistache, com o verde glacial, limpo o pincel, vou trabalhar só com bem pouquinha tinta, ó. Dou uma clareada aqui, aqui também. Na segunda vez que eu passo o pincel aqui do lado mais escuro, tem que ficar menos tinta do que aqui na primeira, tá? Ó, venho aqui, passo mais uma sujeirinha de tinta aqui na beiradinha. Não levo, ó, tinta no meu pincel, só levo o pincel sujo mesmo de tinta. Aqui, ó, nesse primeiro volume que eu dou aqui nessa folha, fica com mais tinta. Na segunda aqui, ó, menos tinta ainda, tá? Venho com mais um pouquinho do verde oliva, passo aqui, ó, eu preciso escurecer essa partezinha que ficou aqui entre um volume e outro. Então, vou jogar um pouquinho de tinta aqui, ó, bem pouquinho, tá? Venho com mais uma sujeirinha do verde oliva, vou escurecer, ó, puxando da parte mais escura aqui da folha, eu venho puxando aqui. Aqui também, ó, sem deixar muita marcação, tá? Venho com o pincel número 2, um pouquinho do verde pistache, passo aqui, ó, mais um pouquinho, pra fazer a nervura dessa folha. Puxo aqui e uma aqui, ó, pro lado mais escuro. Venho com mais um pouquinho de tinta no pincel e aqui, ó, no meio dessa parte onde eu deixei mais escuro, eu também vou puxar nervurinhas, tá? Vou repetir o mesmo processo aqui nessa folha. Passo a nervura principal, venho aqui, ó, puxo, sempre nos lugares, ó, onde eu deixei mais escuro, tá? Pra ela ficar mais visível. Venho aqui e uma aqui, ó. Vou passar um pouquinho de tinta aqui, ó, que ficou faltando nessa voltinha. Um pouquinho do verde glacial e do verde pistache. Aqui eu vou fazer uma dobrinha bem na ponta, ó, dessa folhinha. E aqui também. Um pouquinho do verde pistache. Aqui, ó, eu vou deixar essa beiradinha aqui um pouquinho mais visível. Venho com um pouquinho do verde grama, passo aqui, ó, verde pistache, pra dar uma claridade nessa beiradinha aqui. Venho com o verde pântano. Pinceladinha, bem pouquinha do verde pântano, tá? Eu passo aqui, ó, porque dessa forma, ó, eu vou sobrepor uma folha em cima da outra. Posso pegar esse verde pântano para não dar muita diferença nos tons com um pouquinho do verde oliva que sobrou no meu pratinho, tá? E venho passando aqui, ó, para dar aquela impressão de profundidade, para fazer a sombra que uma folha faz em cima da outra. Vem com mais um pouquinho. Aqui, gente, eu preciso jogar a tinta bem aos poucos, tá? Pra não escurecer demais. É só pra ficar aquela sombra mesmo. Aproveito, ó, com essa mistura de verde oliva com verde pântano e já venho, ó, fazendo a sombra que essa pétala faz em cima aqui da folha. E esses detalhes, como eu já falei pra vocês, deixa o trabalho bem mais bonito, tá? Eu venho aqui também, aqui, ó, vou passar um pouquinho desse verde pântano pra dar profundidade, ó, porque as pétalas da flor faz sombra aqui, ó. Venho com um pouquinho mais e venho aqui. Aqui, ó, eu já desenho a voltinha que essa pétala faz aqui, ó, a sombra bem certinho, tá? E aqui, ó, vou desenhar também, ó. E pronto. Feitas, eu venho pra pintura do hibisco, eu vou fazer ele bem clarinho, tá? E vou usar as seguintes cores: uva, pitaia, rosa, rostinho de boneca. Esse rostinho de boneca pode ser substituído por qualquer corzinha clara no tom de rosa. Qualquer tomzinho de rosa claro que você tiver, pode usar no lugar dele, tá? E o branco. Então, vamos lá? Ó, já adiantei a pintura dessas pétalas aqui, ó, que esse tá um botão meio de lado, não aparece muito, tá? Mas deixei esse aqui, ó, pra gente fazer juntinhos no passo a passo, tá? Então, vamos lá. E é super fácil de fazer. Eu começo com o meu pincel número 8, mesmo que eu tava usando pra fazer as folhas. Venho, ó, com o rostinho de boneca. Eu vou começar, ó, pela pétala que tá lá por baixo, tá? Começo preenchendo ela aqui, ó. Notem que eu levo esse rostinho de boneca bem lá perto do risco, ó, tá? E venho trazendo mais um pouquinho e venho trazendo para o meio, ó. Aqui, ó, respeito o desenho do pistilo e do outro lado também, ó. Dou uma contornada nele aqui, tá? Aqui, ó, vindo pro meio, começo com rosa e trago até no meio, ó, também contornando o desenho bem certinho do pistilo. Aqui, ó, o que eu preciso fazer? Respeitar o desenho bem certinho e fazer detalhezinhos nessa pétala. A pétala do hibisco, ela é toda marcadinha. Então, com esse tom de rosa, ó, eu puxo algumas marcações bem clarinhas, ó, só com a sujeirinha do pincel mesmo. Outro detalhe muito importante é que eu preciso respeitar o movimento da pétala, para que lado que ela tá virada, tá? Então, ó, vou respeitando bem certinho e fazendo as marcações. Aqui, ó, no cantinho, venho com um pouquinho do pitaia, jogo aqui, ó, bem no miolinho
tá? Que essa parte aqui vai ficar mais escura. Volto pro rosa, porque aqui ele precisa aparecer um pouquinho mais. E pronto. Mudo meu pincel, porque eu quero um pincel um pouquinho mais macio. Venho com um pouquinho do uva, sujeirinha de tinta no meu pincel e vou jogar bem aqui, ó, bem no cantinho, ó, pra dar bastante profundidade nessa pétala, tá? E daqui, ó, com a sujeirinha, eu vou puxando as marcações, olha só. Lá pra cima, ó. Só com sujeirinha, não pode aparecer muito, tá? De uma, às vezes, eu puxo um pouquinho pra outra, ó, mas tem que deixar a pétala bem marcadinha, tá? Quanto mais marcada ficar, mais bonito vai ficar. Venho pro pincel número 6, venho com o branco. Vou pegar esse branco com um pouquinho do Aquarela Silk, pra ele ficar um pouquinho diluído, ficar fácil de trabalhar. E eu consegui deixar ele, ó, meio transparente, porque eu não posso tampar toda a parte que eu passei de rostinho de boneca com esse branco, tá? Eu levando ele, ó, meio diluído, ele vai ficar um pouco transparente e não vai ficar aquele branco, como é no potinho, tá? Ele vai ficar um branco, vai se misturar bem certinho ao rostinho de boneca e vai ficar um tom bem clarinho, bem do jeito que eu quero, tá? Venho aqui, ó, contornando toda a pétala. Entre, ó, uma marcação e outra que eu fiz, vou puxando esse branco, ó, lá pra baixo, fazendo a junção bem certinha dele com o rostinho de boneca, que é a minha cor base, tá lá por baixo, tá? Venho aqui, ó, e passo também. Se eu quiser deixar ele mais branco aqui também, posso também, tá? Só é que eu não gosto de deixar, assim, usar muito branco, tá? Então, por isso, eu dou essa mesclada, ó, pra ficar um tom bem clarinho. Aonde as marcações ficarem muito fortes, ó, eu posso vir com o pincel e dar uma suavizada em cima, tá? Aqui, eu vou fazer o contorno desse pistilho bem certinho. Então, vendo que aqui, ó, essa pétala faz um movimento, ela faz uma dobrinha indo lá pra trás, então, aqui, eu venho com sujeirinha do rosa, com pitaia e escureço um pouquinho, ó, pra fazer essa voltinha, ó, pra ficar um pouquinho mais escuro. Por quê? As duas partes aqui foram lá pra trás, então vai ficar um pouquinho mais escuro mesmo, tá? Limpo o meu pincel e posso passar, ó, pra próxima pétala. Rostinho de boneca, venho, ó, preenchendo a pétala. Vou usar esse pincel número 6 mesmo, que eu já tava usando, tá? Vou passando, preenchendo até mais ou menos no meio, ó. Mudo o tom, venho pro rosa. Começo a passar aqui, ó, e vou pincelando. Passo mais um pouquinho, tampando bem certinho a trama do meu tecido. Obedeço aqui, ó, o movimento da pétala e vou criando, ó, marcações. Aqui no cantinho já vou escurecer um pouquinho, ó. Por quê? Essa próxima pétala faz um pouquinho de sombra nela. Venho com um pouquinho do pitaia, escureço aqui, ó, um pouquinho mais, tinta bem na pontinha, bem na beiradinha do pincel, vou jogando de pouquinho a tinta, porque o rosa aqui, ó, tem que aparecer, tá? Pego um pouquinho mais do rosa e jogo aqui, ó, pra ele aparecer um pouquinho mais, olha só. Aqui no cantinho, venho com a sujeirinha do pitaia e vou jogar aqui, ó, também. E já contorno aqui essa pétala. Aqui, ó, essa pétala que eu pintei anterior, eu também preciso contornar ela. Venho, então, com um pouquinho aqui no cantinho de rosa e aqui no cantinho vou escurecer um pouquinho, ó. Mais um tiquinho só, tinta bem no cantinho do meu pincel, eu escureço aqui, ó, no cantinho. Venho, ó, limpo o meu pincel, venho com o branco, pego esse branco, coloco no meu pratinho com uma gotinha do Aquarela Silk, pra ele ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar com ele, que ele é uma cor grossa, né? Venho, ó, com um pouquinho, jogo aqui, ó, com cuidado e desço, ó, aqui pra baixo. Fiz aqui a parte da dobrinha da pétala, venho, ó, jogando lá no risco, lá na beiradinha e puxando, ó, com cuidado, respeitando bem certinho as marcações que eu fiz na pétala, tá? Ó, venho, ó, e vou jogando com cuidado. Sempre aos poucos, tá? Não quero aqui, ó, deixar tampar toda a minha pétala com branco, quero deixar ela bem marcadinha. E venho puxando, ó, sem limpar, sem lavar o pincel, porque daí, ó, às vezes eu vou lá embaixo e pego um pouquinho de tinta aqui, ó, do meio, e com esse movimento, ó, eu levo essa sujeirinha de tinta lá pra cima. Venho aqui, ó, e faço, ó, vou deixando a pétala bem marcadinha. Faço a junção aqui bem certinho. Pego um pouquinho, limpo meu pincel, pego um pouquinho do pitaia, bem pouquinho, jogo aqui, ó, pra escurecer um pouquinho mais e trago, ó, em alguns lugares, essa marcaçãozinha com pitaia também. Aqui, ó, a minha pétala faz uma voltinha também. É aquele franzidinho bem comum nas pétalas dessa flor. Então, vem com um pouquinho do rosa e do pitaia, passo aqui, ó, e vou trazendo, ó, essa misturinha mais escura aqui pro meio da pétala, ó, dessa forma. Mais uma sujeirinha do pitaia, passo aqui, ó, em alguns lugares, ó, deixo ela mais visível. Conforme o branco vai secando, ó, vocês já podem observar aqui, fica um hibisco com a pétala bem clara, mas não com o branco exatamente igual vem aqui na tampinha, tá? Fica uma coisa mais natural, é isso que eu gosto.
Venho, ó, novamente com o rostinho de boneca, venho nessa pétala e passo, ó. Não preciso levar a tinta contornando, só levo ela bem próxima do risco, mas eu não faço contorno, tá? E trago até aqui, ó. Tampo bem a trama do meu tecido, venho com rosa, passo aqui, ó, chegando, ó, bem pertinho aqui do risco do miolinho, e espalho bem, faço a junção desse rosa com o rostinho de boneca. Venho com um pouquinho mais, vou passando aqui, mais um pouquinho, e venho aqui, ó. Sujeirinha, venho com pitaia, passo aqui, ó. Eu vou deixar, ó, um pouquinho aqui sem tinta, estão vendo? Eu chego bem próximo do miolinho, mas não passo a tinta em cima do risco. Trago esse pitaia até aqui, ó. Venho com uva, sujeirinha do uva e passo aqui, ó. Criando, ó, esse efeito. E venho aqui, ó, na pétala que eu tinha feito anterior e jogo um pouquinho também para dar um pouquinho mais de profundidade. Com sujeirinha desse uva, venho aqui fazendo a sombra que uma pétala faz em cima da outra e vou trazendo, ó, até aqui. Essa daqui, ó, essa parte aqui vai ficar um pouquinho mais escura, ó, essa sombra. Sujeirinha de tinta, eu vou puxando, ó, de lá do meio, fazendo a dobra, ó, respeitando o movimento que a pétala faz. Estão vendo? Bem certinho. Limpo o meu pincel, venho com o branco, pego esse branco novamente com uma gotinha do Aquarela Silk, venho aqui, ó, e vou trabalhando, ó. Com o branco, eu levo a tinta lá na beiradinha, faço o risco, o contorno da pétala com o branco, tá? Venho trabalhando mais um pouquinho e vou pincelando. Notem, ó, que por causa que o branco tá levemente diluído, ele não tampa as marcações que eu fiz, tá? E é exatamente isso que eu quero mesmo. Limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó, pra fazer a dobrinha, ó, a voltinha que essa pétala faz aqui, ó, bem certinho. E venho, ó, fazendo algumas marcaçõezinhas, ó, aqui no meio dessa pétala também. Pego o pincel pra essa próxima pétala, venho com o rostinho de boneca, preencho aqui, ó, bem certinho, exatamente como eu fiz nas outras pétalas, venho trazendo, ó, essa cor pro miolinho da pétala, até aqui, ó, rosa, completo aqui, ó, bem certinho, trago a tinta, ó, bem próximo do risco, vou fazendo a junção dela, desse rosa com o rostinho de boneca, passo um pouquinho mais e venho aqui, ó. Aqui, ó, já vou jogar um pouquinho, porque a dobra é bem maior, ó, e já puxo, ó, lá pro meio da pétala. Notem que aqui, ó, ficou um espacinho sem tinta, tá? Esse eu vou trabalhar depois. Venho, ó, com pitaia, jogo aqui, ó, e venho puxando, ó. Mais um pouquinho do pitaia, jogo aqui, ó, trago até aqui. Mais um pouquinho, vou escurecer, ó, essa parte, ó, fazendo a junção bem certinho. Volto com um pouquinho mais do rosa pra ele aparecer aqui, ó. E vou criando as marcações da pétala dessa flor, ó. Mais um pouquinho e venho aqui, ó. Venho com um pouquinho do uva, jogo aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Jogo aqui novamente. Aqui, ó, ela tem um detalhezinho, ó, uma dobrinha, né? E puxo aqui, ó. Venho com um pouquinho mais do uva, jogo aqui, ó, e escureço. Faço a junção, ó, bem certinho. Limpo o meu pincel, venho para o branco, pego sempre o branco aqui, nesse caso, junto com a Aquarela Silk, tá? Vou passando e fazendo a junção aqui, ó, bem certinho, ó. Mais um pouquinho. Deixando, ó, a pétala da flor bem marcadinha, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Venho com sujeirinha, ó, de tinta no meu pincel e vou deixando a pétala aqui marcadinha aqui mais um pouquinho e trago até aqui, ó. Venho com sujeirinha do rostinho de boneca e vou contornando, ó, a pétala aqui, ó. E com a sujeirinha, ó, vou trazendo e fazendo marcações. Mudo meu pincel número 2, venho, ó, com o rosa e jogo aqui, ó, pra completar, ó, esse comecinho da pétala aqui, ó. Mais uma sujeirinha, vou deixando aqui, ó, um pouquinho mais claro. E aqui, o comecinho desse lado aqui também. Volto no uva, tenho que diminuir esse espaço aqui, ó. Porque só a beiradinha ali é pra ficar um pouquinho mais claro. E aqui também. Desse lado aqui, ó, eu preciso, ó, escurecer bem essa parte aqui, que é essa pétala, pega em cima dessa. Aqui, ó, vai fazer uma voltinha e aqui também. Venho com bem pouquinho rosa no meu pincel e faço esses detalhezinhos, ó. Rostinho de boneca. Venho, ó, trazendo, puxando o desenho da pétala, ó, de lá do miolinho. E o desenho tem que parecer bem suave, ó, sem tirar a parte mais escura, tá? Mas tem que ficar o desenho bem certinho.
Dessa forma. Mais um pouquinho do uva, escureço um pouquinho mais aqui, ó. E pronto. Número 6, preencho aqui, ó, da mesma forma. Mais um pouquinho. Vem aqui, ó. Limpo o meu pincel. Venho pro rosa. Preencho aqui, ó. Com rosa, ó, pincel meio de lado, pra mim já começar a fazer as marcações dessa pétala. A pétala do hibisco é bem marcadinha, tá? Então, ó, deixo o pincel de ladinho, trago o rosa até aqui no meio, ó, até no miolinho, mas volto, ó, com ele de ladinho, meio de pé, assim, obedecendo sempre o movimento que a pétala faz. Eu tenho que prestar bastante atenção nisso e puxar os movimentos. Venho pro pitaia, já trago, ó, bem próximo do risco. Faço a junção bem certinho. Mais um pouquinho aqui, ó. E venho, ó, puxando mais marquinhas, ó. Mais um pouquinho do pitaia aqui no meio, ó, pra escurecer um pouquinho mais. E pronto. Quina do pincel, venho com uva, ó, dando profundidade nessa pétala também. E aqui as pétalas, ó, são bem parecidas. Eu só tenho que prestar bem atenção pra onde, ó, eu tenho que puxar cada movimento, tá? Tenho que prestar bastante atenção nisso, porque é isso que dá naturalidade à flor, à minha pintura, tá? Venho com um pouquinho mais do branco, com um pouquinho do aquarela silk. Venho, ó, contornando a pétala aqui da minha flor, fazendo a junção. Ele vai ficar um tom bem clarinho, por causa da base, né, que tá por baixo, que é o rostinho de boneca. E venho, ó, puxando. Entre uma marcação e outra, ó, eu posso deixar o branco bem visível, respeitando o movimento que a pétala faz aqui, ó, bem certinho, ó. Venho aqui, ó, desenhando ela bem certinho, fazendo cada voltinha, ó, e já levo a tinta bem em cima do risco. Venho desse lado aqui também, ó. Limpo um lado do meu pincel, se ele ficar muito cheio de tinta, e venho trazendo. Sempre volto, ó, dando uma misturadinha, tá? Pro branco ficar aquele tom bem bacana, bem natural, tá? Ó, venho dando umas pinceladinhas, deixando a pétala bem marcadinha. Dessa forma. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 2, venho, ó, com um pouquinho do rostinho de boneca. Eu preciso trazer, ó, essa pétalazinha aqui, ó, até aqui, ó. Bem suave, ó. Pego o rostinho de boneca, porque aqui, ó, no miolinho, ela vai ficar um pouquinho mais escura, né? Ela não vai vir branco aqui não, tá? Um pouquinho do rosa, passo aqui por cima, ó, de onde eu passei esse rostinho de boneca, pra ela ficar um pouquinho mais escura. Venho aqui, ó, já refaço essa também. E aqui, ó. Aqui, ó, também, tá? Mais um pouquinho do rosa. Vem aqui, ó. Aqui, ó, nas dobrinhas, volta um pouquinho aqui na pétala anterior, ó, eu preciso escurecer essa voltinha aqui, ó. Então, eu passo um pouquinho do rosa, venho com sujeirinha do pitaia, passo aqui, ó, levando lá pro miolinho, ó, esfumo bem de um lado, do outro também, pra ficar, ó, com esse detalhe. Venho com um pouquinho mais do rosa, do pitaia. Aqui também, ó, vou criar um detalhezinho bem suave, ó, e levo, ó, lá pro miolinho. Aqui também, ó, só sujeirinha, ó. Sempre nas dobrinhas que a pétala fizer, eu dou essa escurecida. Aqui, ó, também, ó, ela faz uma dobrinha, fica mais escuro por causa do tom de rosa bem clarinho que a pétala ficou. Então, ó, eu preciso escurecer aqui um pouquinho, tá? E puxo, ó, obedecendo o movimento que a pétala faz, trazendo lá pro miolinho. Aqui, ó, também posso fazer uma sujeirinha, ó. E aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do pitaia. Aqui no cantinho, ó, preciso fazer a sombra que uma pétala faz em cima da outra. Então, vou, com o pincel número 2, eu vou reforçando essa sombra. Aqui, ó, também uma pétala vai fazer sombra em cima da outra. E dessa forma, ó, eu deixo meu desenho bem visível, bem certinho. Venho aqui também, ó, no cantinho, ó, e faço a sombra. Esse lado aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, com uva, bem pouquinho. Aqui também vou jogar um pouquinho do uva, ó, e puxo, ó, com delicadeza, lá pro miolinho. Limpo o meu pincel, observo bem certinho essa pétala, vem com mais uma pinceladinha do branco. E aqui, ó, entre uma marcaçãozinha e outra, eu posso dar umas pinceladinhas pra deixar mais, dar mais movimento, ó, nessas dobrinhas, nessas marcaçõezinhas, tá? Venho dando, ó, pinceladinha em alguns lugares, ó, pra mostrar, pra ficar um pouquinho mais marcado, tá? Pra ressaltar essas marcaçõezinhas, ó.
Não pode, ó, ficar muito riscadinha, não, tá? Ela tem que ficar suave, essas elevações, tá? Bem suave, visível, mas bem suave, ó. Vem com um pouquinho mais. E pronto. Venho já com o melão, o pêssego e o amarelo bebê para fazer o pistilo aqui, ó. Venho com o melão, passo aqui, ó, com o pêssego. Venho preenchendo ele aqui no cantinho, no miolinho, com pêssego, ó. Trago até aqui, ó. Com o pincel número 2, vou levando esse pêssego bem em cima do risco. Venho com um pouquinho do rosa, passo aqui, ó, por cima, ó. Trazendo até aqui no comecinho. E notem, ó, que já cria uma terceira cor aqui. Aqui embaixo, ó, começo com um pouquinho do uva, o desenho desse pistilo. Vou só contornando aqui, ó, o risco e puxando, ó, lá pra cima. Aqui, ó, é só pra fazer o risco mesmo. É bem pouquinho uva que eu uso. Volto, ó, com o pêssego, passo aqui, ó, e puxo lá pra cima, ó. Sem deixar muita tinta, sem tirar o risco aqui, ó, a profundidade que eu dei com uva. E vou subindo, ó, aqui. Mais um pouquinho. Tinta, ó, bem na pontinha do pincel. E vou completando até lá em cima. Aqui, ó, cuidado pra não borrar na pétala, ó. Vem trazendo. Aqui, ó, no meio do pistilo, posso jogar um pouquinho do amarelo, do melão. Mais um pouquinho desse pêssego e trago até aqui, ó. A pontinha do pistilo, do hibisco, bem na pontinha aqui, ó, tem 4 pistilos pequenos aqui, ó. São maiores do que aquelas sementinhas que tem aqui. Então, vem, ó, com esse pincel número 2 mesmo, vou fazer 4 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Venho com o meu pincel 0, vou pegar um pouquinho do rostinho de boneca. Posso pegar ele junto com um pouquinho do branco, levemente diluído, pra ficar bem fácil de trabalhar. E aqui eu vou criar vou puxar vários pistilos menores, ó. Mais um pouquinho. Com esse pincel 0 mesmo, venho, ó, com uma pinceladinha do amarelo bebê e pincelo aqui em cima. Limpo novamente o meu pincel, venho com um pouquinho do branco e vou unir, ó, com risco bem fininho, esses 4 pistilos aqui no miolinho. Venho com o melão e vou fazer, ó, a cabecinha desses pistilos, ó, aqui na lateral. E aqui são vários, ó. Eu não preciso, ó, puxar um pra cada risquinho que eu puxei, não. Posso puxar vários, tá? Aí, ó, os risquinhos ficam bem lá por baixo. Vem com um pouquinho do amarelo bebê e vou dar, ó, claridade. Dá uma pinceladinha, ó, em cima de cada um da cabecinha desses pistilos, ó. Que são sementinhas, né? Venho aqui, ó. E aqui. Venho, ó, com um pouquinho do amarelo bebê. Vou dar uma clareada, ó, aqui no meio desse pistilo, com esse pincel 0 mesmo, ó. Um pouquinho mais do rosa e reforço aqui, ó, pra deixar ele um pouquinho mais, deixar ele um pouquinho diferenciado aqui, ó. E pronto, ó. Tá feito o pistilo do meu pincel. Venho aqui, ó, vou fazer uma gotinha. Mais um pouquinho. Vou fazer uma menorzinha aqui, ó. Mais uma sujeirinha. Aqui, eu vou fazer uma escorrendo, ó, de lá de cima, ó. De lá da pétala. E aqui é só sujeirinha mesmo, ó. Venho pincelando, deixando um pouquinho mais escuro, só com sujeirinha de tinta do pincel. E do ladinho, ó, faço um escorrendo. Rostinho de boneca. Passo aqui, ó, e aqui também. Venho aqui, ó, também com rostinho de boneca. Pego mais um pouquinho e dou uma pinceladinha aqui. Pincel 0. Venho, ó, com um pouquinho do branco, bem na pontinha do meu pincel. Coloco um pontinho de luz, ó. E aqui, ó, também. Pego um pouquinho do branco, limpo um lado do meu pincel, dou uma pinceladinha aqui, ó, pra ser a contraluz. E aqui também. Mais um pouquinho de tinta. A gotinha que tá escorrendo, ó, o pontinho de luz vai ser puxadinho. E venho, ó, na gotinha, dando mais alguns pontinhos. Aqui embaixo, ó, coloca a contraluz e pronto. Venho, ó, com os tons de verde pra mim fazer a sépala aqui. Dessa flor virada. Então, venho, ó, com verde grama e vou preenchendo aqui, ó. Venho desse lado também. Pincel número 6, vou preencher, ó, bem certinho. Venho com um pouquinho do verde pistache. Já vou passando aqui, ó,
vou deixando um lado mais clarinho, sujeirinha do verde glacial. Vou passando esse verde glacial bem no meio aqui, ó, dessa a sépala, pra dar bastante volume nela, tá? Ó, então, vou deixar aqui, ó, essa parte aqui, ó, mais clarinha, tá? E nas laterais, eu vou escurecendo. Vem com o pincel número 2, um pouquinho do verde oliva. Pego sujeirinha de tinta no meu pincel, porque aqui o espaço é pouquinho. Venho passando essa tinta, ó, bem em cima do risco. Vou e volto já pra ela ficar, pra ela fazer a junção. Bem certinha com o verde grama que tá por baixo, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, contornando, ó. Mais um pouquinho. Venho nessa daqui também. E volto, ó, contornando. Mais um pouquinho. Nessa daqui. Deixo sempre, ó, a ponta das sépalas bem fininhas e venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, por baixo vai ficar um pouquinho mais escura do que do outro lado. E aqui, ó, eu dou uma profundidade, ó. Faço a junção. Com sujeirinha mais do verde glacial, jogo um pouquinho mais aqui e dou uma clareada mais desse lado, ó. E aqui, sujeirinha também. E pronto, ó, tá feito a sépala. Olha só, feito as flores, a sépala, eu venho aqui pra fazer a transparência. Eu já quero dar um colorido nessa transparência, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou escolher uma cor que eu queira fazer esse vidro pra poder trabalhar ele. Eu vou fazer ele aqui, ó, com o azul ardósia, tá? Então, no meu pratinho, eu vou colocar aquarela silk, daí com pincel. Eu vou trabalhar aqui com pincel bem grande, mas quem não tiver essa numeração de pincel, pode trabalhar com o número 10, com o número 8, que também dá certo, tá? Coloco, ó, o ardósia. Pego ele com aquarela silk, vou trabalhar com a tinta bem diluída. Porque aqui, ó, já fiz o fundo, então eu venho com sujeirinha de tinta, ó, e vou contornando, fazendo o meu desenho aqui, ó. Passo a tinta, volto, ó, espalhando. Como a tinta no meu pincel tá bem diluído, vai ficar fácil trabalhar dessa forma aqui, ó. Venho do outro lado, já fazendo o risco e fazendo, ó, a mesma coisa, tá? E aqui, ó, vai ficar mais escuro mesmo. Venho, jogo um pouquinho mais de tinta aqui. Essa parte, ó, vai ficar mais escura, porque é a sombra da folha e da flor. E venho trazendo. Aqui embaixo, ó, no fundo, eu também já vou deixar mais na cor do azul ardósia, tá? Ó. Essa largura aqui, ó, do vidro, ela vai aparecer lá por trás, ó. E eu tenho que cuidar pra obedecer o jeito certo aqui, ó, tá? Pro meu desenho não entortar. Ó, vai aparecer um pouquinho lá por trás. E venho descendo aqui, ó, um pouquinho, ó. Aqui, ó, a água que tá lá dentro do vidro, ela vai ficar mais escura aqui por cima, porque ela vai pegar o reflexo da cor do vidro. Deixa esse pincel, pega o pincel número 8. Agora eu venho, ó, contornando aqui, ó, levando, ó, esse azul ardósia, fazendo contorno aqui na pétala, ó, bem certinho. Vem com um pouquinho mais, ó, vou contornando aqui, ó. Como eu disse, ó, essa parte aqui do vidro vai ficar bem escuro, porque ele pega sombra, ó, dos elementos que saíram ali, que estão por cima. E venho até aqui, ó. Venho com o cinza chumbo. Vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Venho aqui também, ó. Levando bem de pouquinho a tinta, mas vou jogando, ó. E trago aqui, ó. Venho, ó, puxando esse cinza chumbo aqui, ó. Notem, ó, que eu não trago ele no risco aqui, não. Eu venho perto, ó, e vou puxando, trazendo ele, ó, até aqui embaixo. Mais um pouquinho. Aqui, ó, na lateral, ó, vai ficar mais escuro. E aqui, ó, lá por dentro, ó, do vidro, também, ó. Vem com um pouquinho mais. Aqui também, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. E aqui, ó. E aqui também vou levar a sujeirinha dele, ó, lá pra cima, ó. Aqui, ó, é lá por dentro do vidro também. Venho com sujeirinha, bem pouquinho preto. E eu pego esse preto junto com cinza chumbo, tá? Ó, passo aqui e aqui, ó, contorno lá por dentro. Venho aqui com sujeirinha, ó, e contorno também aqui por dentro. Ó. Desse lado vai ficar um pouquinho mais claro, então eu jogo menos. E aqui, ó. Mais um pouquinho de tinta, pego sujeirinha de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, jogo um pouquinho e trago, ó, venho trazendo aqui pra baixo. Aqui também, ó, jogo sujeirinha, pegando a sombra aqui, ó, da pétala, e aqui da folha também eu vou escurecer um pouquinho mais, e aqui no cantinho, ó.
Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho mais do cinza chumbo. Essa parte aqui, ó, lá por trás, ó, puxo, ó, aqui pra cima. Antes de colocar os pontinhos de luz aqui nesse vidro, eu vou fazer, ó, os talinhos lá dentro dessa transparência, tá? Então, com esse pincel mesmo, pego, ó, um pouquinho do verde grama e venho aqui, ó, puxo, ó, um talinho pra esse hibisco, ó, pode puxar direto, depois eu faço a parte dele ali, entrando dentro da água, tá? Venho aqui, ó. Aqui, ó, no comecinho, ele já vai sumir, porque ele vai ficar lá por trás da parte mais escura da transparência. Puxo, ó, um talinho pra essa flor que tá se abrindo, então vai vir aqui, ó. Aqui também ele vai sumir. E puxo mais um talinho, ó, pra essas folhas, ó. Vai vir daqui, ó. Vem até aqui, ó. Pego um pouquinho do verde grama, do verde oliva, perdão, e passo aqui, ó. Pra contornar, ó, deixarem elas um pouquinho mais visíveis, ó. E aqui, ó. Limpo meu pincel. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais com ardósia essa parte da água. E assim, ó, eu já coloco os talinhos dessa forma, ó. Eles parecem bem certinho onde começam a entrar na água aqui. Volto com um pouquinho do verde grama e o verde oliva, daí eu faço aqui o encaixe, ó, bem certinho, ó. E essa daqui, ó, pega mais lá atrás, ó. Sujeirinha do branco, bem pouquinho. Faço aqui, ó, um brilhozinho, ó, a parte deles entrando aqui na água, ó. Mais um pouquinho. E pronto. Vem novamente com um pouquinho do azul ardósia. Pego aquele pincel maior que eu tava usando. Eu vou passar aqui, ó, um pouquinho, ó, em cima dos talinhos. Pra quê? Pra dar a impressão que eles estão, ó, lá por dentro da água mesmo, tá? Deixo esse pincel, venho com o número 8, venho com o branco. Pego a tinta bem na pontinha do meu pincel e vou colocar os pontos de luz agora. Aqui, ó, bem pouquinho. Viro o pincel, ó, pra ficar o pontinho bem no meio, esfumado dos dois lados. E venho aqui, ó. Descendo, ó, a claridade bem aqui, ó. Limpo o meu pincel, volto novamente com um pouquinho do cinza chumbo, porque aqui, ó, eu preciso desenhar, ó, esse vidro. E essa claridade, ó, tem que ficar meio opaca aqui na beiradinha. Volto com um pouquinho mais do branco. Vou colocar, ó, um ponto de luz aqui, ó. Venho com mais um pouquinho. Aqui por cima, ó, ponho um ponto. Aqui, ó, mais um. E venho puxando, ó, ele aqui pra baixo. Esfumo de um lado, do outro também. Tenho que deixar, ó, no meio mais claro, né? E venho puxando, ó, até aqui embaixo. Mais um pouquinho do branco. Tinta bem na pontinha do pincel. Eu vou clareando aqui, ó, essa parte da água que pega aqui do lado de fora aqui do vidro, tá? Aqui, ó, também vou clarear um pouquinho. E venho, ó, puxando aqui pra cima. Aqui, ó, também, na beirada aqui, na grossura, né? Onde mostra aqui a grossura desse vidro. E aqui, ó. Mais um pouquinho. Como o vidro é bem refletor de luz e essa parte aqui é redonda, ele vai refletir em vários lugares, ó. Venho aqui, ó, e puxo, ó, lá pra cima também. Vou esfumar dos dois lados, porque aqui, ó, fica meio opaco. Mais um pouquinho do branco. Viro a tinta, ó, pra fora aqui na beiradinha do vidro e venho puxando a claridade, ó, aqui, ó, trazendo, ó, até aqui em cima, ó. Reforço aqui, venho com um pouquinho mais, reforço aqui também. Aqui, ó, também vai aparecer uma claridade, um brilho, né, ó. E aqui, ó. Venho com um pouquinho do cinza chumbo no meu pincel e vou desenhar aqui, ó, o contorno, ó, desse vidro, ó, bem certinho. Mais um pouquinho do branco. Essas duas claridades, ó, que aparecem aqui na lateral, elas não podem ser como o brilho do vidro. Elas ficam meio opacas mesmo, tá, ó. Aqui, ó, joga um pouquinho mais, ó. E pronto. Tá, já adiantei as pétalas aqui, ó. Deixei essas duas aqui dobradinhas pra gente fazer junto. Porque as pétalas são sempre da mesma maneira, né? Venho, ó, com o rostinho de boneca, passo aqui por cima, ó. Eu passo por cima da dobrinha, porque eu consigo enxergar ela aqui, ó, tá? Trago, ó, esse rostinho de boneca até aqui. Aqui, ó, começo com rosa, ó.
no pezinho da pétala e espalho. Venho, limpo o meu pincel, venho com o pitaia, passo aqui, ó, no cantinho, puxo bem certinho, ó. Venho com um pouquinho mais aqui do outro lado também e espalho. Venho com o pincel número 4, com um pouquinho do rosa e do pitaia, pego os dois juntos no pincel, não preciso fazer misturinha. Venho aqui, ó, fazendo a sombra dessa dobrinha, ó. E trago até aqui, ó. Aqui por cima dela também vou deixar, ó, mais rosadinho, ó, nessa parte aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do pitaia e do rosa aqui, ó, pra deixar essa pétala aqui também marcadinha. Essa pétala aqui tá bem dobradinha, ó. Um pouquinho do uva, jogo o uva aqui, ó. Eu já tô fazendo, gente, as duas pétalas de uma vez, porque ela é bem simples, tá? Ó, é basicamente o mesmo processo que eu fiz nas pétalas da flor inteira ali de cima, tá? Então, ó, por isso que eu tô fazendo um pouquinho mais rápido. Venho aqui no cantinho, ó, fazendo a sombra com um pouquinho do uva, que uma pétala faz aqui, ó. E puxo, ó. Sempre deixando a pétala marcadinha. Vem aqui com um pouquinho desse uva também e deixo marcadinho. Mais um pouquinho, ó, aqui no cantinho que eu também não tinha passado e deixo, ó, bem marcadinho. Mais uma sujeirinha aqui, ó, no cantinho, ó, fazendo a sombra que uma pétala faz em cima da outra e deixo marcadinho. Limpo bem o meu pincel, venho com branco, coloco lá no meu pratinho, vou pegando ele junto com a aquarela silk, pra ele ficar mole, um pouquinho mais mole e fácil de trabalhar, tá? Então, venho aqui, ó, puxando, vou e volto, deixando, né, aqueles detalhezinhos na pétala, ó, e venho aqui. Trago, ó, ele aqui por cima e venho entre uma marcação e outra, puxando o branco aqui, ó, pro meio. Limpo o meu pincel pra tirar o excesso de tinta. Venho com mais um pouquinho de tinta bem na pontinha do pincel, porque eu preciso fazer essa dobrinha aqui, ó, bem certinho. Tiro o excesso novamente e faço, ó, a dobrinha que a pétala faz, ó. Mais um pouquinho de tinta, faço o contorno só aqui por cima. Venho, ó, nessa dobradinha aqui, ó, ela tá de frente. Então, ó, venho aqui com a pincelada do branco e eu misturo bem certinho, ó, esse branco na cor de base que tá lá por baixo, ó, que é o rostinho de boneca. Aqui, ó, vou fazer marcaçõezinhas, ó, dar volume entre uma marcação e outra, pra ficar, ó, bem cheia de detalhe. Venho com mais um pouquinho do branco, faço a voltinha dela aqui, ó, bem certinha. Fica um tonzinho bem claro, bem bonito. Vem com mais um pouquinho. Vou trabalhando aqui, ó, a beiradinha da pétala, mais um pouquinho do branco. Sempre pegando essa tinta com aquarela silk. Não preciso, ó, limpar, lavar o meu pincel, porque eu quero que fique um rosa bem clarinho, um tom quase branco. E venho passando, ó, fazendo as dobrinhas dessa pétala. Essa pétala aqui, ó, tá bem de frente, ó. Então, ela tá pegando aqui na parte do miolinho e a dobrinha dela, ó, pega aqui por cima. Sujeirinha do rosa, venho aqui novamente, ó, pra deixar ó, bem rosadinho essa parte aqui. Limpo o meu pincel, venho com o pêssego, tinta bem na ponta do pincel e vou fazer o pistilo aqui, ó. Puxo, ó, até em cima com esse pêssego. Preencho aqui embaixo bem certinho e puxo. Mais um pouquinho, deixando bem visível. Mudo meu pincel, venho pro pincel número 2. Mais um pouquinho. Vem com um pouquinho do amarelo, aqui, ó, do amarelo bebê. E aqui embaixo, ó, eu vou jogar um pouquinho do rosa, ó. Pego junto com o amarelo, pra ficar uma outra cor, tá? Estão vendo, ó? Com o pêssego eu faço o contorno bem certinho, venho até aqui em cima. Melão, na pontinha do meu pincel 0, vou fazer, ó, 4 bolinhas, ó, que é aqueles pistilos aqui do comecinho. Amarelo bebê, dou uma pinceladinha em cada. Esse amarelo bebê tem que aparecer aqui de um ladinho, só pra dar uma claridade nessa cabecinha aqui do pistilo. Vem com um pouquinho do rostinho de boneca com branco, bem diluído no aquarela silk, pincel 0. Eu vou fazer, ó, pelinhos, ó, aqui, ó. Puxo para um lado, venho, ó, puxo para o outro, uns maiores, uns menores. Não precisa exagerar. Aqui um 7, mais ou menos, para cada lado, é o suficiente. Venho novamente com o amarelo, o melão, e vou fazer, ó, com cabecinhas aqui nesses pistilos menores, ó. Mais um, e aqui, ó. Venho novamente com o amarelo bebê, coloco uma pinceladinha em cada. Aqui eu posso deixar uns mais escuro, uns um pouquinho mais claro. Mas tem que fazer, ó, todos, deixar uma cabecinha, ó, em todos, tá? Dessa forma. E pronto, ó, tá feito mais um pistilo.
Essa sépia aqui, eu vou fazer da mesma forma dessa daqui, tá? Fiz aqui, ó, a sépia dela, mas o talinho eu vou puxar aqui pra frente, tá? Então, ó, jogo um pouquinho mais do verde grama aqui e vou puxar, ó, ele aqui, ó. Venho com um pouquinho do verde oliva e vou contornando, ó, esse talinho. Mais um pouquinho do verde oliva, venho aqui por baixo e contorno, ó. Dessa forma. Venho com a sujeirinha do verde glacial, passo aqui, ó. Mais um pouquinho. Limpo um lado do meu pincel e vou deixando, ó, no meio, ó, desse talinho, um pouquinho mais claro. Quero aumentar ele um pouquinho, deixar ele um pouquinho mais largo. Então, venho aqui, ó, aumento e vou puxando aqui, ó. Só um pouquinho mais largo, ó, pra mim poder trabalhar a claridade no meio dele. Venho novamente com um pouquinho do verde glacial, jogo aqui, ó. E venho clareando, ó, bem o meinho dele. Jogo um pouquinho mais aqui, ó. E a parte aqui de baixo vai ficar um pouquinho mais escura mesmo. E pronto. Aqui, ó, eu quero trabalhar um pouquinho a sombra desse talinho. Venho, ó, com a sujeirinha do cinza chumbo. E vou, daqui, ó, do pezinho dele, ó, vou puxar uma sombra, ó, que vai pra lá. Venho com um pouquinho mais. Aqui, ó, vai aparecer um pouquinho a sombra dessa pétala, ó, desse lado. E aqui, ó, também, ó. Puxo aqui, ó, até aqui. E aqui, ó, faço bem suave, ó, porque tá mais ao longe, ó, a sombra dessa parte aqui, ó, da sépia. Sujeirinha aqui, ó, pra pétala. E aqui vai aparecer bem pouquinho, ó. E pronto. Como todos os dois primeiros vasinhos, eu coloquei uma pétala caída aqui, esse aqui também eu vou desenhar no lápis mesmo, uma pétala do maior, né, caída aqui, ó. E vou pintar da mesma forma que eu pintei as pétalas da flor, tá? Da mesma maneira. Rostinho de boneca. Preencho aqui essa parte aqui, ó. Rosa. É como se ela tivesse caído de lá de cima, né, da flor, ó. Venho aqui, ó, na pontinha, com um pouquinho do pitaia. Já venho com esse aqui, ó, com um pouquinho do uva, ó. Deixando, ó, a pétala bem marcadinha. Limpo o meu pincel, venho com o branco, pego esse branco junto com o Aquarela Silk e vou trabalhar aqui, ó. Deixando a pétala bem marcadinha também. Mais um pouquinho. E pronto. Venho com sujeirinha do cinza chumbo. Faço, ó, a sombra dela aqui, ó. Venho, ó, com mais uma sujeirinha aqui e vou puxando aqui, ó. Dessa forma. E pronto, ó, tá feito a parte aqui do desenho. Observo bem certinho na minha transparência, onde eu preciso reforçar os pontos de luz. Então, vou jogar um pouquinho mais aqui, ó, aqui. E aqui, ó, ficou faltando mais um pontinho de luz aqui embaixo, ó. Então, aqui, ó, vou jogar também. Reforço esse aqui, deixo ele, ó, mais visível, puxo pra cima, pra baixo. E aqui, ó, também. E pronto, ó. Venho com o stencil pra marcar aqui o dia da semana e finalizar aqui, ó. Bom, pessoal, aqui eu vou usar a terça-feira pra marcar aqui o dia da semana com esse stencil. E com esse daqui, ó, vou criar a faixinha, tá? Exatamente como eu fiz nas outras videoaulas, tá? Então, eu vou fazer aqui certinho, já mostro pra vocês o final do trabalho. Olha só, depois de finalizar aqui, ó, com o stencil, como vocês já viram, que eu já fiz nos outros dias da semana, o trabalho todo concluído fica dessa forma aqui, tá? Esse é o hibisco, fica pra terça-feira, tá? Lembrando, gente, que todos os stencil
usado aqui, eu vou deixar a referência deles aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o contato para quem quiser comprar, falar com a Selma Clementino, tá? O risco, o guia de cores, vocês vão encontrar de forma gratuita lá no meu grupo no Telegram, tá bom? Também vou deixar o link do grupo aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros. E se você gostar, se inscreva, tá? Se você já é inscrito, meu muito obrigada, tá? Peço a todos que assistam os vídeos, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu estou postando toda semana. A gente está no terceiro dia da semaninha, né? Estou fazendo uma semaninha de flores, conforme vocês pediram. Tá? E aqui no canal é uma troca, né? Se inscrevam se vocês não é inscrito, deixa aquele comentário, deixa aquele like caprichado pra dar aquela força pro canal. E assim, toda semana eu vou estar por aqui com dicas e trabalho de pinturas, compartilhando com vocês que, como eu, são apaixonados por essa arte. A todos vocês, meu muito obrigada. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.